Esse homem durante o dia é vice-presidente de uma empresa financeira, mas à noite ele vira um psicopata que comete atos brutais. E o problema é que essas duas personalidades começam a se misturar cada vez mais, até chegar num ponto insustentável. O nome dele é Patrick Bateman. Ele é um assassino em série com transtorno de personalidade narcisista. A primeira parte ninguém sabe, mas a segunda todo mundo enxerga. Só pra tomar banho, esse cara usa dezenas de produtos de skincare. Ele se importa demais com o que os outros pensam dele. Patrick vive num mundo onde só a aparência importa. O que conta ali é quem tem o cabelo mais bem cortado, o terno mais caro ou o cartão de visita mais bonito. Nos restaurantes, ele e os colegas só falam coisa superficial, assunto vazio. E um desses papos menciona um tal de Paul Allen, um colega de trabalho super bem sucedido, e começa a zoar dele porque ele é judeu. Só que Patrick os interrompe. Canalha judeu de sorte. Meu Deus, McDermott, o que isso tem a ver? Ele só faz isso para parecer superior moralmente, porque horas depois esse mesmo cara vai até um bar e grita com uma garçonete. Você é uma piranha horrorosa. Um baita hipócrita. E olhe que isso é só o começo da violência dele. Patrick trabalha como vice-presidente numa empresa de investimentos em Wall Street. Ele pede para sua secretária marcar reserva num restaurante chique, e depois, sem cerimônia nenhuma, manda ela parar de se vestir do jeito que se veste e usar saia curta e salto alto. Jane está vestida de forma completamente adequada para o trabalho. Isso não afeta em nada o desempenho dela, mas para Patrick a aparência importa mais do que qualquer coisa. E a vida dela está prestes a correr um perigo enorme. Jane sai e Bateman, em vez de trabalhar, liga a televisão. Esse cara tem um transtorno de personalidade chamado narcisismo, e ele se encaixa em quase todas as características. Primeiro, uma preocupação extrema com a própria imagem. Isso fica claro na dedicação absurda que ele tem com a rotina de beleza, e na importância que ele dá à opinião dos outros sobre ele. Segundo, uma sede gigantesca de admiração, e dá pra ver isso numa reunião. Um colega elogia o terno dele, fala que a marca é caríssima, que os restaurantes que ele frequenta são super exclusivos. Só que aí chega Paul Allen, o homem que Patrick inveja com toda a alma. Paul cumprimenta Patrick, mas chama ele pelo nome errado. Isso porque Paul vive confundindo Bateman com outro colega, que faz exatamente o mesmo trabalho, usa a mesma marca de terno e os mesmos óculos. E até parece com ele fisicamente. E se você reparar bem, todo mundo naquele escritório se veste igual, penteia o cabelo igual, fala das mesmas coisas vazias, todos os dias. E o mais importante, todo mundo ali vive confundindo o nome uns dos outros. Guarde esse detalhe, ele vai fazer muito sentido pra frente. Paul entrega o cartão de visita dele pra um colega e se despede, todo convencido, contando que conseguiu reserva no Dorsia, o restaurante mais exclusivo da cidade. Todo mundo passa a admirar ele, e isso deixa Patrick muito enciumado. Então, pra recuperar a atenção que ele tanto precisa, Patrick mostra o cartão de visita novo dele. Elogiam e ele se sente bem de novo. Começa a se gabar da cor osso que escolheu do acabamento refinado, só que aí a competição começa. Todo mundo tira o próprio cartão pra mostrar, e praticamente todos são iguais. E mais estranho ainda, aparentemente todos ali são vice-presidentes da empresa. Dá pra ver Patrick ficando cada vez mais enciumado. Mesmo assim, ele sorri falso, solta uns elogios forçados, mas a curiosidade fala mais alto. Ele pede pra ver o cartão que Paul Allen acabou de distribuir. Enquanto Patrick olha aquele cartão, a raiva toma conta dele. Ele não consegue aceitar que alguém seja melhor que ele, nem que seja numa coisa tão boba quanto um cartão de visita. O terceiro traço narcisista de Bateman é a falta de empatia, e esse ponto que transforma Patrick num psicopata de verdade. É o que permite ele fazer o que está prestes a fazer. Depois do trabalho ele sai pra caminhar, anda um pouco, entra num beco escuro, e continua até encontrar um morador de rua. No começo finge que quer ajudar, oferece um pouco de dinheiro, mas depois começa a insultar o homem, chamando ele de inútil por não ter um emprego. Quando termina de gritar, se aproxima de novo, abre a maleta, tira uma faca e esfaqueia o homem. Quando termina, pisa no cachorrinho dele, acabando com as duas vidas ali mesmo. E mais impressionante, no dia seguinte ele age como se nada tivesse acontecido. Tranquilo, segue a vida normal. Ele mesmo percebe que o desejo de sangue da noite está começando a vazar pro dia. E em um momento ele declara que a máscara de sanidade dele está prestes a cair. Durante uma festa de ano novo, Patrick já está planejando algo terrível. Um colega chega para cumprimentar ele e erra o nome de novo. Patrick pergunta por Paul Allen, o colega aponta. Patrick vai até ele, puxa papo e convida para jantar. Conversa com ele de um jeito completamente falso. Mesmo assim, Paul aceita o convite. Quando Patrick chega, Paul já tá esperando. Reclama que o lugar é feio, reclama que Patrick chegou atrasado. Patrick só sorri falso. O que Paul não sabe é que aquele vai ser o último jantar da vida dele. Já completamente bêbado, Paul é levado até o apartamento de Bateman. E lá dentro, por algum motivo estranho, os sofás estão cobertos com plástico protetor e o chão forrado de jornal. E por algum motivo, Bateman está visivelmente animado. Ele vai até o banheiro, onde já deixou um machado preparado. Toma umas pílulas, volta pra sala sorrindo e feliz. Anda de lado para não levantar suspeita. Paul pergunta se ele tem cachorro, porque tudo está coberto de papel. Patrick coloca a música, fala umas besteiras superficiais e começa a dançar de tão empolgado. Depois vai buscar o machado, descarrega ali toda a raiva acumulada por causa da inveja. Patrick entra num estado de êxtase profundo. Depois disso acende um charuto, fica olhando para o que acabou de fazer, sem sentir nenhum remorso. Agora ele precisa se livrar da evidência. Coloca o corpo do Paul dentro de um saco e carrega ele para fora. No caminho vai deixando um rastro de sangue e aparentemente ninguém percebe. Ele para um táxi e na hora de colocar o corpo no porta-malas, um amigo o reconhece na rua. O amigo comenta que vai comprar restaurante
nota ele perto, e em vez de perguntar por que Patrick está enfiando algo pesado e suspeito no porta-malas, só pergunta a marca da bolsa. Patrick não pode deixar pontas soltas, então antes de se livrar do corpo, pega as chaves do apartamento do Paul e entra lá. O sangue dele ferve quando percebe que o apartamento é maior, mais caro e tem uma vista muito melhor que o dele. Vai até o closet, pega uma mala e começa a arrumar roupas, para que se alguém procurar Paul pense que ele viajou. Depois liga a secretária eletrônica e grava imitando a voz de Paul, dizendo que foi para Londres a trabalho por uns dias. Termina, desliga a gravação e foge do apartamento. Agora Patrick está em paz, só que essa paz é interrompida quando a assistente avisa que um detetive está procurando por ele. Patrick fica um pouco nervoso, mas manda a assistente deixar o homem entrar. Antes disso, para parecer ocupado, finge que está no meio de uma ligação de negócios. Mesmo que segundos antes estivesse só perdendo tempo, o detetive faz algumas perguntas, mas Patrick começa a falar demais e chega a perguntar se encontrar alguma evidência na casa dele, ou se a divisão de homicídio já está atrás dele. Isso deixa o detetive bem desconfiado, porque nenhum homicídio tinha sido confirmado até então. No fim, Patrick inventa uma desculpa e diz que precisa ir, porque tem um almoço importante em 20 minutos. Naquela mesma noite, Bateman pega duas garotas de programa na rua e leva pro apartamento dele. Fica se gabando do dinheiro que tem e da empresa importante onde trabalha, e aí manda as duas chamarem ele de Paul Allen. Isso mesmo, o nome do homem que ele tanto invejava. Ele até troca o próprio nome, leva as duas pro quarto, liga uma câmera e começa a se filmar. E fica claro que a única coisa que importa para Patrick é a própria imagem, por isso ele não consegue parar de se olhar no espelho enquanto faz sexo. Fica extasiado só de ver o próprio reflexo. Mas antes das garotas irem embora, Patrick mostra o lado psicopata dele, usando as ferramentas que guarda numa gaveta. Ele não mata as duas, mas deixa elas muito machucadas, e essas ações contra mulheres vão continuar escalando. No dia seguinte, Patrick toma um drink com os colegas no lugar onde todo mundo parece idêntico. Esse homem está perdido dentro de um mundo sem identidade própria. Ali todo mundo se veste igual, come nos mesmos restaurantes e todos dizem ser vice-presidentes. O único espaço para individualidade que encontram é ver quem tem mais da mesma coisa. Todos usam o mesmo terno, mas quem tem o mais caro? Todos têm cartão de visita quase idêntico, mas quem tem o mais refinado? Por isso o dinheiro e as marcas importam tanto, porque a pouca identidade que eles têm é construída em cima disso. Inclusive, logo no início do filme, enquanto tira a máscara de hidratante do rosto, o próprio Patrick diz que existe uma ideia de que Patrick Bateman é uma espécie de abstração. Patrick Bateman é uma espécie de abstração. Mas não existe um eu real ali dentro. Com isso, ele quer dizer que não tem personalidade própria. A identidade dele foi sequestrada pelas marcas que consome, pelas regras de comportamento do meio que vive. Quando volta pro escritório, Patrick encontra o detetive de novo. O homem continua com as perguntas. Só que dessa vez, Patrick já não responde tão calmo. O detetive começa a perceber inconsistência nas histórias que Patrick conta. Bateman fica nervoso e pede pra ir embora. O detetive aceita, mas marcam um almoço num restaurante onde talvez a verdade venha à tona. À noite, Patrick sai com os amigos pra uma balada. Ficam com as garotas, usam substâncias bem típicas daquele mundo yuppie. E caso você não saiba, nos anos 80 surgiu um grupo social chamado justamente de yuppie. Basicamente eram jovens profissionais bem-sucedidos, obcecados por carreira, com uma sede enorme de sucesso material. Gostavam de carro de luxo, jantar cara e vestir sua marca cara. O filme é uma crítica direta a essa cultura, e a nossa sociedade também, onde as coisas deixaram de ter valor de uso real, e passaram a ter só valor simbólico. O que importa é o que aquilo representa. As interações viram uma competição infinita por quem tem mais do que aquilo simboliza. Por isso que a gente nunca vê Patrick trabalhando de verdade, porque isso não importa, o que importa é parecer que trabalha. Como já dizia Baudrillard, vivemos numa cultura de embalagem, um mundo onde o funeral importa mais que o morto, o casamento importa mais que o amor, e a aparência física importa mais que a inteligência. Vivemos numa cultura da embalagem, que despreza o conteúdo. Enquanto conversa com um grupo, uma garota pergunta em que Patrick trabalha, e ele responde: Trabalha em quê? Eu trabalho com morte e execuções principalmente. Mas ela parece nem ligar, entendeu outra coisa completamente diferente. A gente nem sabe se Patrick realmente disse isso, ou só foi a imaginação dele. Depois ela pergunta onde ele treina, mostrando o interesse só na embalagem dele. Saem do lugar, pegam um táxi e vão para o apartamento de Bateman, onde ele acaba com a vida dela, mas guarda uma mecha do cabelo dela, com a qual fica brincando no dia seguinte. No entanto, ele já tem olhos na próxima vítima. A Jean, a própria secretária, convida ela para jantar onde ela quiser escolher, e combinam de se encontrar antes da apartamento dele para tomar um drink. Já no apartamento, Patrick oferece sorvete para ela. Abre o freezer e a gente vê a cabeça de uma das vítimas dele ali dentro. Depois começa a conversar com Jean. Só que diferente de todas as conversas até agora, essa é um pouco mais profunda. Enquanto conversam, Patrick vasculha as ferramentas dele, tentando decidir com qual vai fazer o serviço. Jean fala dos planos do futuro dela. Depois pergunta sobre a vida amorosa de Patrick. E ele mente, dizendo que não está saindo com ninguém. Patrick pergunta se ela se sente realizada, e ela continua falando. Até que ele finalmente encontra uma pistola de pregos, se aproxima por trás dela e aponta a arma. No momento exato em que vai puxar o gatilho, o telefone toca. Uma mensagem da namorada dele, e isso deixa os dois desconfortáveis, porque ele tinha acabado de dizer que não estava saindo com ninguém. Jean se desculpa e Patrick pede pra ela ir embora, dizendo que não sabe se vai conseguir se controlar e pode acabar machucando ela. Obviamente ele está falando de seus impulsos assassinos, mas ela acha que ele está falando do sentimento. Bateman não mata ela, não porque gosta dela ou algo assim. Ele só deixa ela viver porque não encontrou nenhuma falha que justifique matá-la. Antes de ir, ela lembra que ele tem um almoço no dia seguinte com o detetive. No restaurante dá pra ver Patrick
Patrick muito nervoso, suando, confundindo nomes e datas. Até que o detetive comenta que naquela noite Paul estava jantando com um grupo de amigos. Sem entender direito o que está acontecendo, Patrick simplesmente concorda. O detetive confessa que acha que Paul só surtou e foi embora para Londres. Diz que a ideia é que um dos amigos ter feito mal a ele soa ridícula. Depois de quase ser pego, a loucura de Patrick explode de vez. Ele volta a procurar a garota de programa de antes, mas ela diz que ele é louco, que não vai mais com ele. Patrick insiste, oferece muito dinheiro, promete que dessa vez não vai machucar ela. A mulher aceita, mas Bateman vai quebrar essa promessa. Dessa vez ele não está no apartamento dele, está no apartamento de Paul Allen. Guarda esse detalhe, esse lugar é muito importante para entender o final da história. Lá tem outra garota que Patrick também levou. Os três conversam um pouco, até acabarem todos na cama. Enquanto Patrick está distraído com uma delas, a garota que ele pegou na rua tenta sair escondida, mas percebe algo horrível. O lençol está ficando vermelho. Quando percebe o que está acontecendo, ela sai correndo. Patrick percebe ela pelo apartamento inteiro com uma motosserra. A mulher procura desesperada a porta para sair, mas só encontra os corpos das outras vítimas escondidas pelo apartamento inteiro. Ele tenta atacar ela, mas a garota consegue chutar o rosto dele, o que deixa Patrick furioso. Ela finalmente encontra a saída, corre pelos corredores gritando por socorro, mas ninguém escuta, até que ela desce as escadas e lá de cima Bateman calcula o momento exato e joga a motosserra escada abaixo, acabando com a vida dela. Mais uma vez, Patrick não sente culpa nenhuma, só que agora ele já não consegue mais controlar os impulsos. Ele até chama a namorada de vadia, mas ela nem liga, distraída com as joias que está usando. Uma amiga dela finalmente diz que precisam terminar. A namorada começa a chorar, mas Patrick, sem nenhuma empatia, só manda ela calar a boca e sair do lugar. A partir daqui, a linha entre imaginação e realidade se perdem completamente. Não tinha falado ainda, mas toda a história é vista pela mente do protagonista, e aparentemente Patrick sofre de delírios, então a gente não sabe mais o que é real, ou o que é só produção da cabeça dele. Enquanto volta caminhando para casa, ele tenta sacar dinheiro num caixa eletrônico, coloca o cartão, pega um gatinho que está no chão, só que o caixa recusa o cartão, e pede para inserir um gato, algo completamente impossível. Uma senhora tenta impedir dele fazer aquilo, Patrick simplesmente atira nela. A polícia aparece e começa a perseguir ele. Será que finalmente ele vai pagar pelo que fez? A polícia encurrala ele num beco, manda ele soltar a arma, mas Bateman abre fogo contra os policiais, matando os dois. E como se fosse um filme de ação, os carros explodem e pegam fogo, o que deixa até o próprio Patrick surpreso, porque com uma pistola pequena daquelas isso seria quase impossível. Ele foge para não ser visto, atravessa uma porta giratória, entra no saguão do escritório dele. O segurança erra o nome dele de novo e pede para ele assinar a entrada. Patrick acaba com a vida do homem, e quando corre para escapar, o zelador sai do elevador. Patrick percebe e volta e atira nele também. Sai do prédio e entra em outro, só que aparentemente é o mesmo prédio de onde ele acabou de sair. Agora, em vez de tirar uma arma do casaco, ele tira uma caneta e assina uns papéis. A gente vê Patrick completamente perturbado, sem entender o que está acontecendo. Então, tomado pelo medo, ele pega o telefone e liga para o seu advogado e confessa todos os crimes que cometeu. Fala de cada pessoa que matou, de todas as brutalidades que fez. No dia seguinte, duas coisas muito estranhas acontecem. Primeiro, ele volta ao apartamento de Paul Allen, onde escondeu os corpos de todas as vítimas. Antes de entrar, coloca uma máscara porque o cheiro vai ser terrível. Só que quando entra, percebe que o lugar inteiro está pintado de branco. Estão reformando, tem gente trabalhando lá dentro. Discretamente, ele vai até o armário onde tinha pendurado os corpos, mas a ficha cai, não tem nada ali. Será que Patrick imaginou tudo aquilo? Uma corretora chega por trás dele, a mulher que limpou o apartamento inteiro para poder reformar e vender. Ela diz bem séria que é melhor ele ir embora e não causar problema. Acho que essa mulher realmente viu tudo o que aconteceu ali dentro, só que aquele apartamento podia ser vendido por um preço altíssimo, numa região muito valorizada, então ela decidiu manter tudo em segredo, para não perder o valor do imóvel. E isso só reforça a mensagem central do filme. O valor do lugar, o dinheiro que dá pra ganhar com ele, importa mais do que fazer justiça pelo que aconteceu ali. Não importa o que é, importa o que parece ser. Ela diz para Patrick que é melhor ele nunca mais voltar e ele vai embora. Bateman não entende mais nada do que está acontecendo. Toma os remédios, liga desesperado para Jean, que também não consegue entender ele. Mais tarde, um pouco mais calmo, ele vai até uma reunião marcada com os colegas. Senta, cumprimenta todo mundo, só que ao longe ele avista o advogado, o mesmo homem para quem ele confessou todos os crimes. O advogado chama ele de Davis. O fato de no filme inteiro todo mundo confundir e trocar nomes um dos outros simboliza a perda total da individualidade. As identidades são tão parecidas que não faz diferença qual nome usam. Todas são uma tentativa da mesma coisa, uma tentativa de se encaixar no que a sociedade chama de homem bem-sucedido. Mas todos acabam sendo um só, uma cópia da cópia da cópia. O advogado diz que a mensagem que Patrick deixou falando que era um assassino foi muito engraçada. Ele achou que era brincadeira. Ele pede pro advogado parar de rir e diz: "Eu sou Patrick Bateman, eu matei Paul Allen." O advogado responde que isso é impossível, porque ele mesmo juntou com Paul Allen em Londres, só alguns dias atrás. Isso significa que na real, Patrick nunca matou Paul Allen de verdade naquele apartamento. Bom, isso não fica totalmente claro, mas lá no começo do filme, a gente já via Patrick confundido Paul com outro homem no restaurante. Ele deve ter levado um homem parecido com Paul para o apartamento, então é bem possível que ele tenha matado a pessoa errada. Patrick volta para a mesa, senta-se com os colegas, enquanto assiste a um discurso de Ronald Reagan, e isso é bem simbólico, porque Reagan foi o primeiro presidente da história que também foi ator. Atuou em mais de 50 filmes antes de chegar ao poder, e para um ator não importa quem ele é de verdade, importa quem ele está interpretando. Em outras palavras, não importa quem as pessoas são, importa o que elas realmente aparentam ser. Um dos colegas aponta para o presidente na TV e comenta
argumenta que ele se representa como um velhinho inofensivo. Patrick completa, no fundo não importa. E de fato, na fala final do próprio Patrick, ele diz que aquela confusão dele não significou absolutamente nada. Esta é a maior crítica desse filme à sociedade moderna. Como já dizia Broadbent, vivemos numa era onde o símbolo e a mídia não só subestimaram o mundo real, como passaram a ser a própria realidade. O mundo hiperreal não é só mais importante do que o real, ele substitui o real. Por isso Patrick diz que aquilo não significou nada, porque não importa o que uma coisa é, o que importa é o que ela parece ser. E aliás, o que acontece depois com esse personagem no mundo real é a própria viva da própria crítica que o filme fazia. Muita gente começou a fazer edits de Patrick, porque ele é um cara bonito, bem vestido, que não implora por atenção de mulher nenhuma, quando na real não tem nada ali pra idolatrar, porque esse cara literalmente é um psicopata. Mas isso não importou, o que importou foi a aparência, um homem bem sucedido, bonito e cheio de dinheiro. As atrocidades que ele cometeu ficaram de lado.